Nós estamos ao vivo com o programa Palavra de Esperança. O programa Palavra de Esperança tem como objetivo, como propósito, levar para você uma palavra de esperança. A esperança, ela é algo que está acompanhado da fé. Pois disse o escritor sagrado, a fé, a esperança e o amor são necessários para se viver nesta terra. É necessário nessa terra fé, é necessário esperança e é necessário o amor. Fé é dom de Deus. Não existe uma pessoa que não tenha fé. Não existe uma pessoa que não tenha fé. Todos nós temos fé, porque a fé é dom de Deus. Existem pessoas que creem em pau, existem pessoas que creem em pedra, existem pessoas que creem na força do seu braço, na força do trabalho. E esta fé veio da onde? Foi dada por Deus, para mim e para você. É importante que nós tenhamos fé. Então, mas é importante também ter esperança, porque a fé, como sempre digo, é um braço que alcança as coisas no sobrenatural. Mas a esperança é aquilo que espera acontecer. O escritor sagrado do Evangelho de Marcos diz assim, no capítulo 4, o Evangelho segundo escreveu Marcos, ditado pelo apóstolo Pedro. Versículo 26 em diante. Ele diz assim, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enche a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, o agricultor, ele não precisa ter fé. O agricultor, ele simplesmente coloca a semente na terra. E a terra germina, a terra faz com que a semente dê primeiro a planta, depois, a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Eu não sei sua experiência agrícola, eu não sei se você já plantou alguma coisa, ou se você é como eu, que simplesmente fez aquela experiência do feijão na escola, no primário, faz tempo, mas eu me lembro, Então foi assim, você coloca um grão de milho na terra, aquele grão de milho germinando, ele vai dar um pé de milho. Para cada pé de milho, dizem os estudiosos, nascem 3 espigas. Para cada espiga, 180 grãos de milho. Mas o agricultor não precisa ter fé. Mas ele precisa esperar. Por que ele precisa esperar? Porque você não coloca, você não semeia o feijão. Hoje, o trigo é o mais rápido de todos os grãos. O trigo você semeia ele em 180 dias, em 6 meses. Você já pode colher o milho. Mas mesmo assim você tem que esperar. Então, Jesus usa uma parábola para fazer com que eu e você entendamos o que é o reino de Deus. A palavra de Deus é a semente. Um dia, um homem passou na frente de uma loja e na propaganda, no outdoor da loja estava dizendo assim, curas
libertações, prosperidade, maravilhas, casa nova, carro novo, emprego, famílias restauradas, restauração, conversão. O homem ficou maravilhado, o homem disse, vou entrar nesta loja e vou adquirir tudo isso. E aí, entrando na loja, ele perguntou para o vendedor, esta loja realmente vende tudo isso? Vende. Então eu vou precisar, eu quero levar uma cura, eu quero levar uma salvação, e eu quero levar um emprego novo. Pois muito bem, disse o atendente da loja. Entrou numa sala, saiu com uma caixa do tamanho de uma caixa de fósforo. É só isso, senhor? Ele falou, é só isso. O senhor quer que embrulhe? Ele falou, não, não precisa não. E ele pegou então e entregou a caixinha de fósforo para o comprador. O comprador orou e falou assim, o quê? A cura, tudo bem. Porque pode ser que você colocou aí alguns comprimidos dentro dessa caixa de fósforo. E eu vou tomar alguns comprimidos e serei curado. Mas a salvação do meu filho? Será que você tem aí também uma pílula? E meu filho vai tomar e vai se salvar? Mas e a prosperidade? Será que você colocou aí um diamante dentro dessa caixa? Porque está muito pequeno pela grandeza das coisas que eu pedi. O vendedor disse, meu senhor, na loja de Deus, nós vendemos sementes. O senhor vai levar essas sementes, vai plantar e vai esperar com que ela germine e dê o fruto. É uma parábola. Então, eu e você precisamos da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero crer que você é uma pessoa de fé, porque somente uma pessoa de fé pararia na frente de uma TV para assistir um programa chamado Palavra de Esperança. Portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescer. Então, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus, ele disse que ele comparou ao reino de Deus a um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, a semente brota e cresce, sem saber como isso acontece. Dessa forma é a fé. Como eu estava dizendo a respeito da loja de Deus, né? Aquela parábola, aquela história da loja de Deus. Ah, você não pegou a história? Você acabou de ligar o seu TV, a sua televisão, você acabou de passar pelo canal, você conectou agora na internet? Então eu vou falar especialmente para você, né? Se você tem alguma pergunta a fazer, 19 983 8999, você participa pelo WhatsApp, né? Eu quero mandar um forte abraço para o Wilson Moreno, que está pela internet conectado, o Rogério e a Andresa Gazano, também a Júlia Melo, né? Que já mandou alô pelo WhatsApp. Você também pode participar ao vivo, pelo telefone, 3444-3729, você conversa comigo no ar. Nós colocamos você ao vivo. Por quê? Porque esse programa é ao vivo. São 22 horas e 34 minutos. Está chegando mensagem aqui, 22 horas e 34 minutos. Então é o seguinte, eu acabei de contar para você que está chegando agora, né? Eu vou repetir para você, para mim completar o meu raciocínio. A pessoa estava passando na frente da loja e ele viu lá, Loja de Deus.
curas, libertações, salvação, restauração familiar, prosperidade. Ele, meu Deus, eu vou entrar. Entrou. Falou, realmente essa aqui é a loja de Deus? A pessoa que estava atendendo disse, essa aqui é a loja de Deus, sim. O que o senhor quer? Olha, eu quero levar uma cura, uma salvação e prosperidade para mim e para minha família. Pois não, senhor, só isso, só. O vendedor entrou numa sala, veio com uma caixinha do tamanho de uma caixa de fósforo. O senhor quer que embrulhe? Ele falou, não, não precisa, mas espera aí um pouquinho. Não estou entendendo. Eu estou pedindo uma coisa tão grande, o senhor me traz dentro de uma caixinha de fósforo. Ou, tudo bem que a cura pode até ser que, né? Tem um comprimido aí, alguns comprimidos, eu posso tomar e ficar curado. Dá para entender a cura dentro da caixinha de fósforo. Também dá para entender não dá para entender a salvação. Como? Uma coisa tão grande, o senhor colocou dentro da caixinha de fósforo. A prosperidade dá para entender, de repente o senhor colocou um diamante aí, que é muito valioso, uma pepita de ouro, mas a salvação está aí dentro. A Bíblia diz que se uma pessoa tiver muitos recursos, esses recursos, esse dinheiro, essa riqueza não vai dar para salvar uma pessoa. Agora o senhor colocou a salvação do meu filho dentro dessa caixinha. Ele disse, meu senhor, aqui na loja de Deus, nós vendemos sementes. É uma parábola, tá? É uma história, tá bom? Mas para você entender, porque Jesus disse isso. Jesus disse isso. E também, a palavra de Deus, no original grego, é semion. Produção, abaixa um pouquinho o meu retorno, que está dando um pouquinho de... Isso, glória a Deus. Não, foi muito, agora foi muito, não estou me ouvindo. Isso, sobe um pouquinho, Marcos. Isso, deixa eu ver. Ei, não, sobe um pouquinho o retorno. Aleluia. Glória a Deus, assim tá bom. Então, a palavra escrita, a palavra de Deus, a palavra ela é semion. É a mesma palavra para semente. E Jesus estava falando a respeito disso, e ele disse muito bem, o reino de Deus é como um homem que pega uma semente, planta a semente, e ele vai dormir, esteja ele acordado ou dormindo, a terra vai produzir primeiro o broto, depois a planta e depois o grão. Então, para o agricultor não precisa de fé, mas para a semente, para a palavra de Deus é necessário fé. Mas o agricultor precisa esperar. A mais rápida semente é a semente do milho. Você planta 1 grão de milho, você tem 1 pé de milho. Para cada pé de milho, 3 espigas de milho. Para cada espiga de milho, 180 grãos. É uma grande multiplicação. E o milho é o cereal mais rápido que cresce. Mas mesmo assim, ele necessita que você espere. O agricultor, ele não precisa ter fé para poder colher aquilo que ele plantou, mas ele precisa esperar. No reino de Deus, você precisa ter fé para receber a palavra, mas você também precisa esperar, porque no reino de Deus, ele se compara, a palavra de Deus, ela se compara a uma semente que é semeada, que cai no seu coração, e que produz os seus efeitos. E a palavra de esperança que eu tenho para você, é exatamente essa. Se tão somente você crer, e com sua boca confessar, você vai ter. Por quê? O escritor sagrado também disse, continuando, ele disse assim, em Marcos, capítulo 4, versículo 30, Jesus continuou com
o que podemos comparar ao reino de Deus? Que parábolas podemos usar isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Então, em primeiro lugar, Jesus fala que o reino de Deus é como um agricultor que semeia, e tanto faz se ele está dormindo ou se ele está acordado, aquela semente que está semeada, a própria terra vai dar o seu fruto. O reino de Deus é a mesma coisa. Você recebe a palavra da verdade, você recebe a palavra de Deus, você recebe a palavra de cura, você recebe a palavra de libertação, você recebe a palavra de prosperidade, e você semeia no seu coração, e o reino de Deus se encarrega de dar você, de entregar para você a cura. E o reino de Deus se encarrega de produzir em você a salvação. E o reino de Deus se encarrega de produzir em você a prosperidade. O agricultor, ele precisa pegar a semente e semear na terra. E a terra se encarrega de produzir. O reino de Deus, você precisa, como agricultor, você tem que pegar a palavra. Eu estou te dando uma palavra de esperança, e você então pega esta palavra de esperança, e você semeia no seu coração, e você passa a esperar, e o próprio reino de Deus se encarrega, de dar para você o fruto da semente que foi semeada. É muito simples. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou falando de uma igreja. Embora eu faça parte, eu sou pastor do Ministério Comunhão Sal e Luz. Mas eu não estou aqui para anunciar o Ministério Comunhão Sal e Luz. Eu não estou aqui para dizer que você precisa acreditar em mim. Eu estou dizendo que você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa dar crédito na palavra de Deus, que você precisa esperar em Deus. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E Jesus foi claro a respeito da necessidade de nós crermos nas suas palavras. Jesus, ele foi claro. Por quê? Porque Jesus, na cruz, ele disse, está consumado. E aí você pode me perguntar, Carlos, o que está consumado? Aquilo que te fazia mal está consumado. Aquilo que separava, aquilo que fazia separação, não faz mais. Jesus consumou o seu sacrifício, e na consumação do seu sacrifício, ele acabou com tudo aquilo que era contrário. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. O pecado que fazia separação entre homem e Deus foi desfeito. Ei, existe uma cruz entre o céu e a terra. Nós vamos ouvir um louvor agora. Portas já estão sendo abertas. A graça. Eu tenho orado para Deus abençoar os ministérios, fazer eles crescerem.